Olá, graça e paz para você. Eu sou o Nilson, né, sou um amigo de Jesus, faço parte desse projeto do Instituto Jesus Cristo. Eu estou aqui em São Paulo, capital, e estou compartilhando com você, né, dessas devocionais preciosas que têm falado muito ao meu coração. Eu sei que está falando muito ao seu coração também, baseadas lá no livro, né, O Caminho, do Stanley Jones, né, o autor Stanley Jones. Nós estamos na semana 35, né, semana 35, e hoje é quarta-feira. E o título, né, dessa devocional que nós temos, ela diz assim: o caminho faz uma diferença na morte. Então, o caminho faz uma diferença na morte. Lembra que quando falo de caminho, né, nós não estamos falando de um caminho qualquer, nós estamos falando do caminho, né, que é de Jesus, o caminho Jesus. Tá? Então, o caminho faz diferença na morte. Ele coloca dois textos aí bíblicos para a gente ler, né, para pensarmos um pouco. O primeiro deles, esse texto está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Então, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Então esse é o primeiro texto que nós temos, né? Aí nós temos um outro texto aqui que está em 2 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo que nós temos 4 a 6, aqui no livro eu vou ler até o 7, que eu acho que vai fazer um pouco mais de sentido. 2 aos Tessalonicenses 1, de 4 a 7. Diz assim o texto: portanto, nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e pela fé que vocês têm demonstrado em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus. Como resultado, vocês serão considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aqueles que os oprimem e dar alívio a vocês que estão sendo oprimidos e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos em meio às chamas de fogo. Vamos ler o texto, né, aqui do livro devocional, né? Eu quero ler aqui e gostaria que você estivesse acompanhando a leitura desse livro. Então, quando nós falamos, né, o caminho faz uma diferença na morte. Não há muro de lamentações no caminho cristão. Um agente funerário disse a um amigo meu: tenho notado que o cristianismo faz diferença na morte. Os cristãos sabem aceitá-la melhor. Veja bem, um agente funerário observando, né, as reações diante da morte, ele disse: olha, eu tenho observado que o cristianismo faz diferença na morte. Os cristãos sabem aceitá-la melhor. Quase tive receio de entrar em uma casa onde o genro do proprietário havia morrido enquanto era piloto nos mares do sul. Ali estavam a filha, que era uma jovem mãe, e o seu bebê. O que se poderia dizer na presença dessa imensa tristeza? Contudo, eles falavam sobre o ocorrido de modo tão natural, tão vitorioso, que percebi que nada havia a dizer. Eles já tinham a resposta. O velório não foi um memorial, mas uma homenagem ao rapaz. Um olha para trás, o outro olha para frente. Eles se dedicariam às tarefas inacabadas do jovem piloto, tarefas de acabar com a guerra, pois ele odiava o que se sentia obrigado a fazer. Como uma dedicação de vida, eles fariam o que ele não pôde. Quando os simpáticos vizinhos, né, agora lá no texto bíblico, quando os simpáticos vizinhos viram Maria, né, Maria, irmã de Lázaro, sair de casa, imaginaram que ela estivesse indo ao túmulo do seu irmão morto, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar, né, João 11, 31, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Porém, Maria não foi ao sepulcro, né? Eles não conseguiram ver outra coisa, exceto a imagem de desespero total, imaginando que ela ia ao sepulcro. Mas Maria não foi ao sepulcro, ela foi a uma pessoa. E essa pessoa sabia o que dizer: eu sou a ressurreição e a vida.
lá em João 11, 25. Jesus foi a resposta. Um amigo meu, né, leigo, foi convidado para realizar um funeral. Por isso, recorreu ao Novo Testamento para ver como Jesus fazia. Ele descobriu que Jesus não realizava funerais, ele realizava ressurreições. Jesus nunca realiza o funeral de ninguém, ele realiza ressurreições de tudo. Pois tudo em suas mãos vive. Entregue a ele sua tristeza, sua frustração, sua decepção, e nas mãos dele tudo viverá. O profeta Oséias viu isto. Farei do vale de Acor, problemas, uma porta de esperança. Oséias 2,15. Uma mulher que não parecia ser devota perdeu seu único filho e disse: é nesta hora que sou religiosa. Seu vale de problemas tornou-se uma porta de esperança. Ela não foi ao Muro das Lamentações, ela foi a Jesus. E a oração que Stanley Jones coloca nessa devocional: ó Cristo vivo e Salvador, venho a ti. Tu não és uma estrada com um beco sem saída. És o caminho para mim agora em minha aflição. Por meio de ti sou invencível. Não há quem possa me bater, exceto para eu ser moldado. Estou em tuas mãos e minha tristeza também. Amém. E aí a afirmação do dia, né? Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. Essa afirmação do dia é para você decorar, para você gravar e durante o dia se repetir para você, tá? Então, o Salmo 23, 4, essa afirmação do dia: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Como nós temos falado nessas devocionais, são devocionais que despertam a nossa fé, são devocionais que falam muito ao nosso coração. Quando ele usa esse exemplo, né, quando ele fala que o caminho, né, ele faz diferença na morte. Né? Quando você tem Jesus, vai acontecer uma diferença numa situação de morte. E quando está falando de morte, que não é só morte física. Morte de situações, de situações na nossa vida, né? Que muitas vezes sonhos, projetos, né? Muitas vezes morte num relacionamento. Então há várias situações que nós dizemos chegou ao fim, né? Morreu. Mas quando você tem Jesus, que é o caminho, a palavra diz que isso faz diferença na morte. Por quê? Como nós vimos ali, Jesus, naquela citação, Jesus ele não faz funerais, Jesus faz ressurreição. Como assim, pastor? Como você pode dizer isso? Eu, como pastor, eu já estive presente em muitas cerimônias fúnebres, pessoas queridas, né, que o Senhor levou. Mas realmente a ideia que está ali é essa, não é um funeral que está acontecendo ali. Você não está ali celebrando um momento de tristeza, você está ali celebrando um momento de esperança e de vida, porque aquele que tem Jesus, você sabe que a morte não venceu e que ele vai ressuscitar. Porque Jesus ele faz ressurreições. Então a morte para Jesus não é um fim. A morte para Jesus é uma oportunidade para a ressurreição. Você se lembra quando Jesus está morrendo lá na cruz do Calvário? Né? E Jesus está ali entregando a sua vida e do lado dele tem dois homens que estão morrendo ali, culpados, né, por seus crimes. E um deles olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: em verdade te digo hoje. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus afirmou para aquele rapaz que ainda naquele dia ele estaria com Jesus no paraíso. Ou seja, Jesus não vê a morte como um fim. Jesus, sendo o caminho, ele vê a ressurreição. Ele faz diferença no momento da morte. A morte não é o fim, existe algo depois. Então, na nossa vida é a mesma coisa. As experiências que você está passando, aquilo que você está vivendo hoje, talvez um momento difícil de perdas, né? Que você está dizendo: olha que tristeza, eu perdi, eu fui derrotado. Olha para o caminho, olha para Jesus e tenha certeza que ele está dizendo para você: não, tem vida, tem ressurreição, não acabou, não é morte. Vamos seguir em frente, temos algo mais. O exemplo que citou lá de João, né? Quando Lázaro, que era um amigo de Jesus, havia morrido, né? E Jesus chega 4 dias depois ali, o Lázaro tinha sido sepultado.
Aí Maria, né, irmã de Lázaro, sair de casa, e todos que estavam ali, né, sabendo da morte de Lázaro, todos tristes, olham e dizem, olha, ela vai lá para o sepulcro chorar pela morte do irmão Lázaro. Não, Maria tinha ouvido que Jesus estava chegando e ela foi de encontro a Jesus. Ela não foi lá para o sepulcro do irmão chorar, ela foi de encontro ao caminho, foi de encontro a Jesus. E as palavras que ela ouviu de Jesus é essa. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E depois Jesus ressuscita o Lázaro. O que é essa figura, né, que está por trás desse milagre de Jesus nos traz também? É a mesma mensagem que nós temos falado dessa devocional, né, que o caminho faz diferença na morte. Jesus muda a sua história. Aquilo que o pai chegou ao fim, Jesus está dizendo, não, ainda tem mais, ainda tem vida. Então, guarda no coração essa palavra, né? Pensa nessa devocional de hoje e amanhã nós continuamos. Amém? Até amanhã.